Olá, pessoal. Uma alegria muito grande novamente estar com vocês aqui em mais um episódio do nosso podcast com a equipe excepcional do Hospital de Olhos de Palmas, doutora Fabiana Richa, doutora Milane Santos, doutor Pedro Calil. Vamos falar um pouquinho dos temas de oftalmologia para vocês, mas antes de vocês chegarem até o final desse vídeo, já aproveita para seguir as nossas redes sociais, clica também no sininho para receber as novidades que a gente está preparando com carinho para vocês e seguir as nossas redes sociais, o @HOPalmas. Doutora Fabiana, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Doutora Milane? Tudo bem. Boa tarde, Rafael. Vamos ter uma conversa muito boa aqui. A gente vai começar então falando sobre as emergências, né? Porque pode parecer estranho para alguns, né? Mas existe muitas emergências oftalmológicas que às vezes poderiam ser evitadas ou às vezes poderiam ser conduzidas antes de chegar ao hospital, né? Doutora Fabiana, como é que é essa questão de você que faz plantão em oftalmologia, perfuração, trauma, né? Que é as pancadas, tem mais coisa para a gente conversar hoje aí? Então, o que eu acho importante na emergência oftalmológica é realmente o primeiro atendimento. Tanto com o paciente em casa, que às vezes sempre tem, no caso que você falou de traumas, por exemplo, né? Ou olho vermelho, porque o olho vermelho pode ser várias coisas, certo? Então o paciente tem um trauma, um olho vermelho, alguma irritação ocular, aí sempre tem um vizinho, um parente, alguém que tem algum colírio, tem esse colírio, usa esse colírio, que esse colírio vai ser bom para você, né? E a gente sempre recomenda, nós falamos várias vezes, não façam isso. Por quê? Se você usa esse colírio, que você não sabe qual é a composição dele, ele pode fazer piorar o seu quadro, entendeu? Então, você tem que tomar bastante cuidado com tudo aquilo que você usa, porque essa substância que você vai colocar no seu olho, ela pode fazer uma piora da evolução desse quadro, que ele poderia ter uma resolutibilidade assim melhor, tal, mas não, aí você vai usar aquele colírio achando que vai fazer um bem e vai ter uma piora. Às vezes são até colírios que tem anos que estão abertos, né? Com Sim, risco de estar contaminados, com certeza. Então, com certeza. A gente pode ajudar a população também que está assistindo a gente, né? Que é os nossos pacientes. Ele teve um acidente em casa, no trabalho, praticando algum esporte ou na pescaria, e ele suspeita que bateu alguma coisa no olho e pode ter perfurado. O que ele deve fazer naquele momento? Lógico que ele vai procurar o hospital, vai procurar uma assistência, vai procurar um oftalmologista, mas naquele momento que ele acha que teve, por exemplo, uma perfuração, o que ele deve fazer? No momento, na hora, ele tem que procurar a unidade básica de saúde do município dele, e aí ele vai ser encaminhado para o serviço de urgência do hospital da região dele, né? No caso aqui de Palmas, o Hospital Geral de Palmas, ele vai ser encaminhado para fazer essa avaliação pelo especialista, se teve mesmo essa perfuração ou não. Ele pode. Interessante notar que a doutora Fabiana já direcionou o paciente logo para a unidade básica, né? Porque nós estamos acostumados muito com essa realidade de não ter o especialista, né? Aqui na nossa região, nem todos os municípios têm um especialista em oftalmologia, não tem um centro de referência naquele município, e muitas vezes o paciente fica perdido. Tanto é que nossa cabeça é direto para esse tipo de paciente, né? E não que vai procurar direto o oftalmologista. Isso. Aqui nós temos uma carência grande do atendimento oftalmológico no interior, o atendimento especializado. Ele pode procurar também diretamente o Hospital de Olhos de Palmas para ser atendido, vai entrar lá numa consulta de emergência com vocês, né? E aí, se ele sente que bateu o olho ou tem uma perfuração, talvez a primeira coisa é não mexer, não tocar, não apertar, né? Se tiver um ambiente muito contaminado, às vezes tentar fazer alguma forma uma oclusão é uma boa opção também. Se estiver às vezes no meio da pescaria, né? Ou fica segurando alguma coisinha para chegar até o serviço, né? Sem tem pressionar. Até um curativo que se recomenda às vezes é colocar em caso de perfuração, né? Tipo um copinho desses de café, coloca o esparadrapo fechando para segurar ali, para não apertar. Para não apertar, porque se tiver risco de perfuração, pode extravasar alguma coisa, né? E aí tem também as emergências, que são os olhos vermelhos, coçando,
sensação de areia, né? Ou produção de secreção, também é uma emergência. Esse paciente não vai marcar uma consulta, né? Então, nesse caso também, como que o paciente se porta até procurar ajuda de um colega ou no Hospital de Óleo de Palmas ou numa unidade onde tem um plantão também em outras unidades. O olho vermelho é um mundo, né? Um capítulo. O olho vermelho podem ser diversas coisas. Se for uma coisa mais de superfície, é mais tranquilo. Se for uma infecção, uma uveíte, uma endoftalmite, são casos mais graves, né? De qualquer forma, a ideia é sempre encaminhar para o especialista para que a gente possa avaliar. E não usar aquele colírio antigo que uma vez o vizinho usou e deixou lá na gaveta do banheiro, ou então que o farmacêutico de confiança passa para ele, que pode às vezes atrapalhar o tratamento. Mesmo com a ideia de ajudar, acaba, às vezes, dependendo do colírio que usa, pode atrapalhar a evolução, né? E a demora também na conduta adequada pode fazer piorar muito, né? Às vezes, casos que a gente conseguiria resolver com poucos dias, viram casos que, às vezes, se for, por exemplo, uma infecção de córnea, pode precisar de um transplante, pode ser casos muito mais graves, com prognóstico visual muito pior, se tivesse procurado atendimento, né, desde o princípio da queixa. Uma coisa que eu sempre falo, oriento meus pacientes de consultório é o seguinte: se eu te encontrar, por exemplo, no shopping, você chegar para mim falando, estou com uma irritação no olho, doutor, olha aqui, eu vou falar para você, vamos lá no consultório, que lá nós vamos avaliar, porque o olho vermelho, como o Pedro falou, podem ser inúmeras coisas. Então, assim, nós temos que avaliar em lâmpada de fenda dentro do consultório para nós termos o diagnóstico correto e a conduta correta. E outra coisa muito importante que a gente não pode esquecer, que às vezes as pessoas gostam de usar chá disso ou daquilo no olho, planta, não sei o quê. Isso é péssimo, porque a doutora Milana aqui, que é da córnea, ela pode falar pra gente, né? As inúmeras infecções que podem ser desenvolvidas por causa do uso dessa planta no olho. Infecções que podem ser graves, né? Claro que o olho vermelho também pode ser um caso simples, uma irritação, uma alergia, um olho seco, não necessariamente vão ser casos graves. Mas é só com a avaliação adequada que a gente vai saber fazer essa diferenciação e a conduta adequada. Vamos fechar esse assunto um pouquinho então, o que a gente pode orientar quem está nos assistindo para tentar evitar essas emergências oftalmológicas, principalmente essas de perfuração, essas de trauma, né, de pancada. O que a gente pode estar orientando as pessoas para evitar esse tipo de emergência ou urgência? Bom, eu acho que a primeira coisa é buscar ajuda, certo? Mas não usar remédios que não sejam orientados pelo especialista. Que, caso esteja, geralmente os quadros são dolorosos, incômodos, que use um analgésico via oral para aguentar até conseguir a consulta especializada. Porque, igual a doutora Fabiana falou, não é mandando uma foto pelo WhatsApp, que muitas vezes a gente recebe, ou então por um telefonema simples, ou então simplesmente narrando que a gente vai conseguir diagnosticar e tratar corretamente. Então, se tiver muito incômodo, faz medidas de analgesia via oral, ou então compressa gelada e procura um atendimento especializado. Em relação à prevenção, acho que é sempre muito importante lembrar dos equipamentos de proteção, principalmente em ambientes de trabalho, aqueles óculos de proteção. Pescaria é comum ter traumas também, então usar um óculos, pode ser óculos de sol, é uma forma de proteger também. Acidentes com criança, que é bom sempre lembrar em casa as questões de produtos químicos que ficam baixos, a criança pode passar no olho, é uma coisa para ter atenção também. Acho que foi até uma coisa que não foi falada, sempre que cair algum produto químico no olho, é importante lavagem abundante e imediata. Então, caiu alguma coisa no olho da criança ou do adulto, água corrente, pode ser água da torneira mesmo, não tem problema, lavar abundantemente, que é a primeira ação que vai melhorar muito a evolução do quadro também. Mas aí acho que é importante sempre lembrar desses equipamentos de proteção também, que geralmente as pessoas não usam, ou usa de forma inadequada, né? Motoqueiro também, usar capacete com viseira baixada. Acho que uma das coisas mais frequentes em urgência é corpo estranho na superfície do olho. Ou de lixadeira, ou motoqueiro sem... Ou fala que tá com capacete, mas com a viseira levantada. Então, eu estava ansioso aqui para tocar nesse assunto, né, da pescaria, do motociclista e do trabalho, né? O motociclista viseira aberta, tem impacto, né, com pedra, com inseto. No trabalho, a serralheria principalmente é o que mais chega para nós, né, o corpo estranho grudado. E eu posso confidenciar para vocês, no meu dia a dia de oftalmologia, todo ano eu atendo pescaria. Todo ano. Ou é a chumbada, que ficou presa,
E já tem vários pacientes. Fica preso lá e ele puxa. Ele não quer cortar a linha para não perder o anzol nem a chumbada. Ela arrebenta. E é incrível como a chumbadinha vem e bate exatamente no olho. E com o anzol também. Já tive, mas a chumbada é quase todo ano a gente atende isso. Então, e aqui na região tem muito, né? Esporte, trabalho, lazer, tomar muito cuidado. Cuidados para evitar os traumas e usar a proteção, né? Protetores e o EPI no trabalho, isso é importante. E geralmente o paciente chega dizendo pra gente que foi ali um pouquinho que eu tirou, ou que não estava usando, que pensou que não tinha problema, né? Uhum. É isso então, né? E é só ressaltando que, lembrando que não usar colírios, assim, e porque tem gente que vai na farmácia e pede recomendação de um colírio para ele poder usar. O máximo que, assim, eu falo, ó, se você tiver alguma coisa de lágrima artificial, evitar, não usar de forma alguma anestésicos, porque muitos usam anestésico e isso aí também pode causar vários problemas, né? É só para deixar bem frisado isso aí, que eu acho muito importante. Qualquer um desses sintomas que a gente falou, procurar o oftalmologista sua preferência, procurar o hospital o mais rápido possível, que aí é uma emergência, não é uma consulta eletiva, né? Consulta eletiva você pode marcar pelo telefone. Emergência tem que ser atendido o mais breve possível. Vamos falar um pouquinho de uma patologia, doutora Fabiana, que a gente escuta bastante aí, né? Que é a catarata. Muita gente confunde catarata e pterígio. Acha que a carninha no olho é a catarata e outros acham que o pterígio é a catarata, né? Então, quais os sintomas que a pessoa começa a poder assim ter, que a gente pode pensar que já é um caso de catarata? Então, a catarata, ela vai gerando um embaçamento visual. Os pacientes às vezes referem muito como se fosse uma nuvem, né? Que começa a apresentar. Então, assim, o pterígio não. O pterígio já é justamente isso que você falou. É a carninha, né, por cima do olho que começa a ser visualizada a olho nu. A catarata, ela não necessariamente ela vai ser visualizada assim a olho nu. Só assim, nós oftalmologistas já estamos acostumados naquela catarata mais avançada, a olho nu a gente consegue ver como se fosse na menina do olho, né? Na pupila a gente olha e consegue ter aquela visualização daquele branco, daquela nuvem. Mas o sintoma é esse mesmo, é a diminuição da visão, que mesmo com o óculos, com o uso correto do óculos, o grau está certinho e a visão começa a não ter aquele 100% de visão mais. Às vezes não é nem a quantidade, ele consegue ver, mas a qualidade visual diminui. E é só com a idade? É só catarata, só com a idade? Não, inclusive existe caso da catarata congênita, né? A criança nasce com catarata, então a catarata é de mamana caducando. É mais comum no idoso, obviamente, mas pega todas as faixas etárias. Também tem as cataratas que por uso de medicação, né? Por exemplo, corticoide, pode acelerar a formação em pacientes que usam doses maiores, pacientes que têm mais predisposição, pode formar mais jovens também. E geralmente diabéticos também formam essa catarata, tende a formar um pouco mais novo. Né? Aquele paciente que pode informar, o adulto jovem, o adulto, o adolescente, que percebe que a visão está embaçando, está diminuindo, é claro que ele precisa marcar uma consulta para fazer uma avaliação se é ou não é catarata, né? Esse cristalino, essa parte do olho opacificada. E na catarata congênita, por isso que tem os testes dos recém-nascidos e nas crianças que não conseguem ainda informar se estão vendo bem. Mas existe algum colírio que eu posso tratar a catarata? Às vezes o paciente chega assim, né? Tem algum colírio que eu posso pingar que vai sarar a minha catarata? Não, infelizmente não. Se alguém descobrir isso aí, tá o futuro garantido. Infelizmente não tem esse colírio ainda não. O tratamento da catarata, ele é cirúrgico, né? 100% cirúrgico. Ele tem a indicação dele. Existe até hoje em dia a faco-refrativa, que seria a cirurgia de catarata, mas mais com o intuito refracional, de correção de grau, né? Que a Sociedade Brasileira de Oftalmologia já liberou essa cirurgia a partir dos 55 anos de idade. Mas para a cirurgia de catarata mesmo, convencional, tem que ter um pouquinho da diminuição da visão para ser indicado, que é esse caso que eu falei, né? Quando nós mesmo estando usando o óculos na correção correta, e não tem uma boa visão, tem alguma coisa atrapalhando. Fala, a gente está refinando ali o paciente no consultório, ele, doutora, podia ficar melhor, mas não vai ficar porque infelizmente a catarata tampa, é uma opacidade ali no meio da visão mesmo. É comum o paciente perguntar, né, se está na hora de operar.
A hora depende muito da percepção do paciente, né? O objetivo da cirurgia é melhorar a qualidade de visão. Então, a cirurgia de catarata com esse objetivo de tratamento mesmo, né, da catarata, a indicação é melhora da qualidade visual do paciente quando ele está tendo essa queixa, isso está impactando a qualidade de vida dele de qualquer forma que seja. Tem pacientes que demoram mais a perceber isso e tem pacientes que vão perceber isso com a catarata um pouquinho menor, né? Percebe essa diferença mais sutil. Então essa é a cirurgia que o paciente procura a gente e fala assim, vai tirar uma catarata e colocar uma lente, né? Isso. Muitos não querem, inclusive, usar lente. Fala, eu quero fazer sem lente. Mesmo. A gente precisa tirar o cristalino e colocar uma lente com um determinado grau daquele paciente naquela cirurgia para que ele tenha uma visão mais clara, né? E hoje tem lentes de todo jeito. É só para longe essa correção? Hoje, com o avançar da tecnologia, as lentes estão super tecnológicas, hoje elas estão super avançadas. Existem lentes hoje que dão qualidade de visão para longe, intermediário e perto. São essas as chamadas lentes trifocais, né? E elas, hoje a gente consegue deixar o paciente livre de óculos. São as lentes que a gente faz a cirurgia de deixar os pacientes com mais de 40, 50, 60 anos livres dos óculos. Depende, né? Tem os vários tipos de lentes, isso também é um pouco a critério do paciente. Tem lentes, essas mais tecnológicas que conseguem deixar independente, tem lentes que ainda vai precisar de usar óculos. Então isso vai muito... E tem pacientes que não podem colocar. Tem pacientes que não podem. As lentes que são as trifocais, tem que ser só aquelas de um foco, né? E geralmente a gente acaba escolhendo o foco para longe, né? E aí ele tem que usar um óculos ou um multifocal de novo, ou um só para perto, né? Então isso é importante também para as pessoas entenderem que não necessariamente a cirurgia de catarata é uma cirurgia que elimina os óculos. Não. Nós vamos tentar, como oftalmologista, tentar dar a melhor qualidade de visão e se ele conseguir, às vezes, depois da cirurgia, ficar sem óculos para longe, é ótimo. Se tiver indicação e puder colocar uma lente, essas mais tecnológicas, trifocais, e conseguir ficar sem óculos para longe, para perto, melhor também é um avanço, mas nem sempre isso é conseguido, né? Mas eles falam muito que a catarata é aquela carninha. Como é que chama aquela carninha? É o pterígio. Pterígio. Incomoda muitas pessoas, né? Como é que é isso? O que é o pterígio? Esse pterígio, nós temos em cima da parte branca do olho, que é a esclera, uma membrana bem fininha chamada conjuntiva. Com a ação das irritações, sol, vento, poeira, tudo que leva a irritação do olho, ela vai inflamando e vai ficando cada vez mais espessa. Ela vai espessando e vai subindo na córnea. Então, eu sempre falo para os pacientes, né? A córnea é a camada como se fosse a tampinha do relógio, é a tampinha do nosso olho transparente. Então, ela começa a subir nessa córnea. Então, nós temos que fazer a retirada, de preferência, antes que ela entre no eixo visual. Que voltamos lá para a menina do olho, né? Para a pupila. Porque se ela atinge a pupila, depois mesmo a gente retirando, pode ficar uma certa cicatriz ali que pode atrapalhar realmente a visão do paciente. Nem todo pterígio é cirúrgico, né? Mas se ele tiver alguns sinais ou sintomas importantes para o paciente, ela acaba que o tratamento também não é colírio. Às vezes colírio de lubrificação pode ajudar a controlar, não ficar tanto com o olho vermelho se o pterígio for pequeno, né? Mas se for aquele pterígio que sempre está inflamando, deixando o olho vermelho, acaba que é cirúrgico. Sim, né? Com certeza. E a cirurgia é uma cirurgia simples? Como que é a cirurgia? É a famosa raspagem? Tive uma cirurgia de raspagem? Eles perguntam sempre se é com laser também, né? Fazer com laser. Perguntam se é com laser, E a cirurgia é uma cirurgia que o paciente pode ficar tranquilo? É uma cirurgia mais... A cirurgia do pterígio, sim, eu não gosto de falar nada que é simples, né? Porque, assim, é uma cirurgia tranquila, uma cirurgia rápida, tá? Segura, é uma cirurgia super segura. Nós temos bastante experiência, é uma cirurgia que a maioria dos oftalmologistas fazem com bastante frequência, né? Então, é uma cirurgia tranquila, que tem duas técnicas também. A retirada é igual, que é a raspagem, aí a gente corta ela, aí esse pterígio dá uma retraidinha. Aí nós temos que fazer um enxerto para colocar, para evitar a recidiva. Então, ali perilimbar, né? Aí tem duas formas da gente fixar, que são as duas diferenças, né? Da gente fixar essa membranazinha que a gente faz ali, esse enxerto. Que uma é com cola biológica e outra dela é com ponto, né? A cirurgia é um pouco mais rápida, o ponto demora um pouco mais. No pós-operatório,
A cola incomoda um pouco menos, o que vai incomodar vai ser mais a raspagem, né? Aquela desepitelização da córnea. E o ponto incomoda um pouco em relação a se sentir um corpo estranho, porque ele é bem fininho o ponto, é mais fino que fio de cabelo. Mas mesmo assim tem um certo incômodo. Tem que ficar alguns dias, né? Pra poder retirar. Isso, para recuperar. Com 8 dias, normalmente, a gente retira esse fio aí. A cirurgia em si é tranquila para o paciente, assim, não sente nada. Eu acho que o pós-operatório é o mais incômodo. Eu gosto sempre de orientar isso porque incomoda. Uns 2, 3 dias fica incomodando, lacrimeja, fica sentindo um pouco ali. E acho que é muito mais incômodo que a cirurgia em si. Ela é menos invasiva que a de catarata, mas tem um incômodo um pouco maior, justamente porque pega a superfície, né? O ato de piscar ali em cima, às vezes o paciente sente. Então, a analgesia oral costuma ajudar bastante. Uma preocupação que o paciente tem também no consultório é a tal da pressão do olho. Pressão do olho. Minha pressão tá boa, minha pressão não tá boa. Eu tenho um amigo, eu tenho um familiar, tem pressão alta e falam que essa questão da pressão alta é o glaucoma, né? Doutor Pedro, o que é o glaucoma? O glaucoma hoje é tido muitas vezes usado o sinônimo de glaucoma como pressão alta do olho. Só que pressão alta do olho, na verdade, é a principal fator de risco para o glaucoma. O glaucoma, na verdade, é um problema no nervo do olho que a pessoa vai perdendo o campo visual e nos estágios iniciais ela nem percebe. Então, essa neuropatia, esse machucado no nervo do olho que vai fazendo perda de campo de visão. A principal causa é a pressão alta, mas existe inclusive o caso de glaucoma de pressão normal. Então, nosso paciente pode ter o glaucoma, que é uma doença que você falou que é do nervo do olho, e a pressão é normal. Então, às vezes está preocupado com a pressão e medindo pressão e sem uma avaliação oftalmológica completa de olhar o nervo, pode passar sem ser percebido essa doença. Sim, se medir somente medir a pressão do olho não é suficiente. A gente tem que fazer uma avaliação pormenorizada do nervo do olho, lá no fundo do olho. Tem que fazer um exame de fundo do olho para avaliar o nervo óptico. E muitas vezes, quando o nervo óptico chama a atenção, quando ele tem uma escavação aumentada, tem muitos pacientes que falam assim, eu tenho escavação. Na verdade, todo mundo tem escavação. Escavação é o buraquinho do nervo. É o buraquinho no nervo. Todos nós temos, na anatomia normal do olho, todo mundo tem escavação. Quando ela é maior que a média da população, a gente fica de orelha em pé. Será que tem alguma coisa? Será que tem glaucoma? Ou será que é uma característica dele? Igual tem gente que tem um pé grande, o nariz grande, a orelha grande, tem gente que tem escavação grande também. Só que o mais comum é que escavação grande seja sinal de glaucoma. Então a gente tem que fazer exame para descobrir isso, campo visual. Eu acho importante também ressaltar, né, que a grande maioria dos casos de glaucoma não dão sintomas, porque às vezes o paciente acha que vai sentir a pressão alta no olho, e às vezes até falar, eu tô sentindo a pressão alta no olho, eu acho que eu tô com glaucoma. Mas a grande maioria dos casos de glaucoma são assintomáticos, às vezes pressão alta há muitos anos não dão sintoma nenhum e só vai perceber quando realmente já está com a visão, o campo de visão comprometido, né? Ele compromete o dia a dia dele, a dirigir carro, de fazer sua profissão, né? Fazer seu esporte, ter seu lazer. E as perdas, as alterações que vão acontecendo são irreversíveis. O tratamento que a gente faz é para evitar progredir, piorar, né? Mas o glaucoma até então, a perda que se tem não consegue voltar, né? Tem alguma idade? Tem. O glaucoma mais comum é o glaucoma de ângulo aberto, crônico de ângulo aberto. Esse é o pico de aparecimento dele entre 40 e 60 anos. Então, nessa fase, a gente fica mais atento, apesar de não ser a única faixa etária acometida. Essa é a faixa etária pico, né? Mas existe glaucoma juvenil, existe glaucoma congênito, criancinhas que já nascem com glaucoma. E só ressaltando que eu acho que é fundamental falar isso. Tem muito paciente que vê 100%, vê televisão, dirige, mexe no celular, só que não está percebendo que está vendo. Eu falo para meus pacientes que eles estão vendo dentro de um tubinho. Eles dirigem, fazem todas as atividades do dia a dia. Só que aquele 100% de visão é só dentro de um tubo. Ele é como se ele estivesse vendo dentro de um rolinho assim e não está percebendo o lado. Isso vai levando prejuízos no dia a dia. Depois, fora riscos, né? Pensa uma pessoa dirigir, não tá vendo, não tem o campo de visão de cá. Então, assim, tem que ficar de olho bem aberto. Eu tive um paciente, igual você falou, doutor Pedro, que ele foi ao consultório, depois eu até encaminhei ao colega que tem essa formação
mais específica no glaucoma, que já era um glaucoma avançado, que era a terceira vez que ele ia estacionar na garagem do prédio e raspava o carro no pilar, porque ele não estava vendo o pilar mais, ele estava vendo só para frente, né? E o tratamento só cirúrgico ou tem alternativas? Não, o tratamento depende do estágio em que a gente encontra o paciente, né? Nos estágios iniciais, a gente controla a pressão com colírios. A colírio você pode usar até 3 classes de droga, e hoje nós estamos tendo uma evolução tão grande que nós estamos usando laser também para baixar a pressão do olho. Nós estamos até querendo trazer aqui para Palmas esse laser para a gente começar a fazer nos pacientes para ver se evita o uso de colírio ou se diminui o número de colírios que usa. Entendeu? Caso os colírios não resolvam, esteja evoluindo mesmo com o uso dos colírios, aí sim entra a cirurgia. É uma cirurgia para controlar essa pressão. Isso, igual a doutora Milane falou, o tratamento do glaucoma, o fator de risco modificável no glaucoma é a pressão intraocular. Lembrando que não estou falando de pressão arterial, que tem muita gente que me pergunta também se é por conta da pressão arterial, e não é essa, é a pressão intraocular que é diferente. Então, o tratamento glaucoma é baseado no controle da pressão intraocular. A parte do nervo que a gente já perdeu, ela não volta. Então, o tratamento do glaucoma, ele visa manter a visão que ainda resta, porque o nervo não regenera. Então, baixando a pressão, seja por colírio ou com cirurgia ou laser, é para manter aquela visão. Dessa forma, é muito importante a gente diagnosticar em estágios mais precoces, para a pessoa não ter primeiro aquela perda, para depois perceber e a gente manter aquilo que ela tem. Então, a gente poderia falar que também é um tipo de uma doença crônica, né? Que a pessoa vai conviver com aquela doença pelo longo da sua vida, mas controlando bem, igual uma medicação ou se precisar de cirurgia, a tentativa é de não evolução para perda de visão. O glaucoma não tem cura, ele tem controle. Inclusive, glaucoma hoje é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Principal causa que torna as pessoas incapazes de trabalhar com cegueira ou que têm inconveniências no seu dia a dia é por conta do glaucoma. Isso porque não trataram, né? Não foi feito o diagnóstico e o tratamento adequado. E agora o importante também ressaltar é a adesão do paciente ao tratamento. Porque às vezes o diagnóstico é feito, é prescrito colírio, e tem pacientes que têm resistência no uso daquele colírio. Então, eles têm que, assim, conscientizar mesmo da importância desse tratamento, né? Que é feito porque, se não tratado, a chance de levar a cegueira vai aumentando cada dia mais. Os colírios muitas vezes causam irritação, né? Um certo incômodo com os pacientes, principalmente quem usa há muito tempo e um número grande de colírios. Então isso acaba, às vezes, eles largando o colírio de lado. Eu até falo para eles amarrarem na escova de dente, sabe? Acordou, você escova o dente, escova. Então amarra o colírio na escova de dente, que você não pode. Você pode esquecer de pintar o cabelo, mas não esquece de pingar o colírio. Eu até ia mudar de assunto, mas ainda vou perguntar mais uma coisinha. Hoje eu estou aprendendo muita coisa legal, que a córnea é o vidrinho do relógio, amarra o colírio na escova de dentro. Estou aprendendo umas coisas aqui para falar dentro do consultório também. Mas me surgiu uma dúvida aqui em relação ao seguinte, às vezes o paciente fala assim, meu pai ou minha mãe tem glaucoma, eu tenho maior chance de ter? Sim, o fator familiar é importante para quem tem pais com glaucoma, tem maior chance. Pais, parentes de primeiro grau, tem maior chance de ter glaucoma. As coisas têm que ser avaliadas, né? Tem que ser avaliado. Sempre perguntar na história familiar do paciente se ele tem glaucoma na família. Mostra a importância das consultas regulares, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, quando é que eu devo ir ao oftalmologista? Se você não fizer uma consulta regular, você não faz a prevenção de uma série de doenças. Muitas coisas são assintomáticas, né? Você não percebe, a menos com a avaliação. Eu tenho muito paciente, na verdade eu tenho muito netinho e bicho de estimação que encaminha paciente para mim, porque o que tem de vó que o netinho quebrou o óculos, ou que o cachorro mordeu o óculos e que eles vão lá por óculos, né? Aí quanto tempo você usa o óculos? 3, 4 anos, mas não, a consulta oftalmológica não é só por causa do óculos, a gente faz um exame de todo o olho, da frente até o fundo do olho para ver se tem alguma doença. Muitas vezes a pessoa está cegando e não está sabendo. Muito bem. Região de Palmas, uma região com baixa umidade, né, relativa do ar, região que a maior parte do tempo também fica sem chuvas, a umidade menor. Isso também acarreta alguns problemas, doutora Milane. Um deles é o olho seco. Né? E como que a pessoa percebe que pode estar com esse olho seco? Todo mundo tem olho seco? Como que a gente pode
está conversando sobre isso com os nossos pacientes? Existem tipos diferentes de olho seco, né? E uma das percepções dos sintomas mais comum é uma sensação de incômodo mesmo, o olho está incomodando de alguma forma. Às vezes o paciente percebe o olho fica mais irritado, mais vermelhinho. Pode ter sensação de areia também, como se tivesse alguma coisa sempre arranhando ali na superfície. E pode ter também borramento, embaçamento da visão. Às vezes o paciente fala, não, meu óculos está até bom, eu enxergo bem. Mas eu vou ler alguma coisa, passa 5 minutinhos e já estou tudo embaçado. Então, é um pouco variável, mas geralmente os mais comuns são essas queixas. Ardência também é comum. E aí, é cirurgia? Então, o olho seco a gente consegue controlar na grande maioria com o tratamento clínico. Tem casos mais graves que a gente até precisa intervir e tudo mais para ter um controle melhor, mas são pouquíssimos casos. A maioria é tratamento clínico, a gente consegue melhorar. E às vezes também modificação de ambiente, que o ambiente interfere bastante nessa questão de olho seco. Existem 2 tipos, tem o olho seco por baixa produção de lágrima e o olho seco evaporativo, que é quando a lágrima ela forma como se fosse uma camadinha de proteção na superfície do olho. E a gente pisca e espalha essa lágrima e mantém sempre ela homogênea. Então, tem que produzir a quantidade de lágrima suficiente com uma qualidade adequada. Ela tem que ficar bem espalhadinha ali na superfície e ela não pode ficar evaporando muito. O mais comum no consultório, por causa desse ressecamento, dessa questão da umidade aqui na região, é o olho seco evaporativo. E isso somado com a questão da gente ficar no ar-condicionado o tempo todo, ventilador o tempo todo, em tela o tempo todo, fixando muito a visão, isso faz com que o filme lacrimal evapore mais e favorece essa questão do olho seco do tipo evaporativo, que tem sido o mais comum no dia a dia de consultório atualmente. É legal notar também que tem muito paciente que chega, você fala, seu olho é seco. Ele, doutor, não, porque eu lacrimejo toda hora, sim. Eu choro muito, mas não é porque falta lágrima, falta uma lágrima de qualidade. Ele produz muito da água da lágrima, mas falta as outras camadas que protegem ela de evaporar. Então, não é porque o paciente lacrimeja bastante que ele não tem olho seco. Isso é um reflexo do corpo dele para produzir mais lágrimas, porque percebeu que o olho dele está seco, então produz mais lágrima para tentar lubrificar. Só que mesmo assim, essa lágrima, como ela não tem uma qualidade boa, ela acaba não surtindo tanto efeito. Aí existem doutora Milani sabe muito bem, existem os lubrificantes específicos para cada deficiência de lágrima. Então, não é um lubrificante que vai resolver tudo, depende da qualidade da lágrima do paciente. Eu acho que orientações também quanto ao ambiente, igual essa questão do ar-condicionado, o ideal é ele não ficar virado direto, ou o ventilador, né, ficar virado direto para o olho, o ideal é que fique mais para cima, mais para baixo. Tem uma regrinha que a gente chama 20-20, né, a cada 20 minutinhos que você fica fixo ali numa atividade para perto, na tela, parar um pouquinho, dar umas piscadinhas mais intensas, isso faz espalhar o filme lacrimal, faz com que você fique mais confortável também. Então tem algumas coisinhas que a gente consegue modificar no ambiente que também ajudam. Quando a gente está lendo, ou então mexendo com tela, às vezes a gente fica vidrado, né? Esquece de piscar, de passar a lágrima na superfície do olho. Eu acho que o que mais, assim, resseca aquele olho ali, né? Que a gente está ressaltando muito hoje em dia, é justamente o uso de tela, computador e celular, então é campeão. O celular é campeão em provocar esse ressecamento justamente por essa fixação. Porque até uma paciente um dia me ressaltou, doutora, como assim, não é involuntário piscar? Aí eu falei, é involuntário piscar, mas é involuntário também esquecer de piscar. E quando você fixa a visão em alguma coisa, principalmente celular, você esquece de piscar. E como a doutora Milani falou, a lágrima quebra, evapora, aí o nosso corpo é inteligente, começa a mandar estímulo, que a lágrima ali tá ruim, para liberar lágrima, e começa até às vezes a escorrer lágrima mesmo, né? Como é que ele pode estar com o olho seco se ele chora toda hora? Então, eles falam então muito, as crianças agora também estão mais expostas a essa questão de olho seco do que antigamente, né? Porque a exposição de telas, né? Mas às vezes o paciente chega e fala que tem uma espuminha, que o olho está ardendo e que está um pouco vermelho, sempre produzindo uma espuminha. Isso também advém do olho seco ou não? A gente tem umas estruturas que produzem a lágrima que fica na margem da pálpebra, são as glândulas lacrimais, né? E elas produzem tanto parte aquosa quanto parte oleosa, e aí a gente pode ter uma inflamaçãozinha na margem da pálpebra que chama blefarite, com disfunção dessas glândulas, e a qualidade da lágrima pode ficar
a gente fala que ela fica saponificada, que ela forma essas espuminhas, né? E pode ser essa a causa dessas espuminhas que tem relação. Além dos lubrificantes, aí no caso do blefarite, depois de avaliar com um oftalmologista para saber se é isso mesmo, tem tratamentos um pouco mais intensos para primeiro tirar essa blefarite e depois conduzir com essas lágrimas, não é isso? Isso depende muito do estágio, da gravidade, das alterações que a gente vê na superfície e queixa. Porque, inclusive, tem pacientes que não têm queixas de olho seco, mas tem muita alteração quando a gente vai avaliar. Muita alteração na margem da pálpebra. Uma das coisas que eu gosto muito de orientar também é a higiene da pálpebra. A gente tem o costume de lavar cabelo, a gente tem o costume de escovar os dentes, mas a gente não tem o costume de fazer essa higiene do bordo palpebral, dos cílios. Isso é uma coisa também que melhora muito, tanto essa questão dessas crostinhas, dessa saponificação da lágrima, mas também para conforto do paciente. É muito comum, hoje, não estou dizendo que só as mulheres, mas é mais comum nas mulheres, procedimentos estéticos, né, na pálpebra e nos cílios. Isso acomete ou pode causar algum problema nos olhos por conta desses procedimentos? Toda alteração na anatomia da margem da pálpebra vai interferir de alguma forma no equilíbrio ali que existe, né? Então pode sim comprometer. A gente hoje tem ficado muito comum fazer essas extensões de cílios, né? Muitos pacientes fazem muitas vezes sem incômodo nenhum, mas isso ao longo do tempo, por prejudicar a flora, as bactériazinhas que vivem ali na superfície do olho, por prejudicar a higiene ali da margem da pálpebra, por alterar, ser um corpo estranho que está ali, isso ao longo do tempo pode causar alterações da qualidade da lágrima, da anatomia. Tem algumas complicações que podem acontecer por essas alterações, por exemplo, a pálpebra ficar viradinha para dentro, né? Os cílios virar para dentro, isso depois precisar de cirurgia, de laser. Então tem algumas coisas que podem acontecer. Fora que eu acho que a higiene fica um pouco prejudicada ali na hora que você tá com os cílios, né? Com esses alongamentos. Então a higiene fica um pouco prejudicada. Se você limpar como deveria limpar, ainda mais se a pessoa já tem uma blefarite de base, ela fica com maior cuidado, porque se ela for limpar, provavelmente sai que é provavelmente uma cola que se usa, né? E essa cola aí vai sair. Então, como eles não querem que saia os cílios, então eles não limpam com tanto cuidado como deveria. Às vezes acontece também da colocação dos cílios, né? O paciente tem uma reação alérgica, às vezes até mais intensa ao produto que é usado, né? E isso pode ser uma complicação grave. Além também de quando faz a colocação, às vezes não fica da forma adequada, ele pode ficar tocando a superfície do olho, pode causar úlceras, machucadinhos ali mesmo na superfície do olho. Então é uma coisa que tem que fazer com atenção. Semana passada eu tive 2 úlceras de córnea por conta do cílio mal posicionado. Fora os diversos casos de conjuntivite química, alérgica, então tem que ser muito bem colocado em alguém com expertise, de confiança para fazer isso, né? E na medida do possível, evitar esses corpos estranhos que às vezes agridem o corpo, né, ou os olhos. E o primeiro sinal de que algum problema está acontecendo é procurar um oftalmologista para fazer uma avaliação, para saber se pode contornar, ou às vezes até que tem que tirar, né? E fazendo. Existe uma doença também que a gente vai conversar um pouquinho, e a gente está caminhando já para iniciar nossa conversa. Infelizmente, acho que dá para ficar aqui mais umas 3 horas. O pessoal ali está dizendo assim que está quase na hora, então... que está relacionado também a coçar os olhos ou não, né? Mas vamos conversar sobre isso. É uma doença chamada ceratocone, que os pacientes já sabem um pouco, né? Já escutou esse termo alguma vez, né? O que é esse ceratocone? Ceratocone é uma fragilidade da córnea, que é essa tampinha do relógio, né? Esse vidrinho do relógio que já foi falado. Eu gostei desse negócio da tampinha do relógio. Então o paciente tem essa fragilidade na córnea. E à medida, na infância, adolescência dele, pode ocorrer uma alteração na córnea, que ela vai ficando mais fina, mais curva. É como se ela, em vez de ficar redondinha, ficasse mais pontudinha, com o formato de um cone, por isso o ceratocone, né? É comum em todas as idades? Começa a manifestar na infância, adolescência, ele vai progride por uns anos e depois estabiliza. Então, se eu pegar um paciente com 1 ano de idade e for fazer o exame, eu não vou ver a manifestação do ceratocone. E depois de alguns anos ele pode desenvolver. Mas não é uma coisa que acontece, por exemplo, num paciente adulto. A gente acredita que por volta até uns 30 anos possa acontecer progressão, a partir disso já é incomum.
pode ter algum componente também, como nós conversamos sobre o glaucoma aqui, pode ter algum componente familiar, às vezes minha mãe tem, ou meu pai tem, ou meu tio. O fator familiar é um fator importante. Sempre que faz o diagnóstico de ceratocone no paciente, é importante orientar o rastreio de toda a família. E às vezes não só irmãos, até primos, tios. Diferente do glaucoma, né? O glaucoma a gente considera a história familiar primeiro grau. Então, irmãos e pais. O ceratocone a gente já até expande um pouco mais. E essa história de coçar, é verdade mesmo? Acredita-se que é o fator mais importante, que mais interfere na progressão do ceratocone, é esse coçar. Como a córnea desses pacientes ela é mais frágil, então esse atrito que faz ali na superfície vai deformando a córnea e vai favorecendo ela de mudar a forma mesmo, né, a conformação dela. Então é uma coisa, para todos os pacientes é proibido coçar os olhos. Só pode com o cotovelo. Sim, com o cotovelo. Não pode pegar cotovelo emprestado. Não pode pegar cotovelo emprestado. É interessante também falar que hoje as sociedades de oftalmologia, elas estão trabalhando muito na divulgação dessas doenças. Então, essas doenças, ceratocone, glaucoma, retinopatia diabética, que antigamente não eram expostas, mas não eram tão bem difundidas, igual cada vez mais estão sendo bem difundidas. Então, tem muito paciente já que já chega orientado, será que é ceratocone, será que é glaucoma, porque a minha família tem glaucoma. Então, as sociedades das áreas, das subespecialidades da oftalmologia estão fazendo um trabalho bem bacana. E as pessoas estão já chegando com conhecimento dessas patologias, né? E o ceratocone é importante fazer esse diagnóstico precoce, porque hoje a gente já tem uma gama de possibilidades de intervenção, de tratamento, para controlar, para estabilizar, evitar progressão, piora, para melhorar a qualidade de visão. Outra coisa que é importante é comum alergia também. Então, pacientes que têm conjuntivite alérgica, que vivem coçando o olho, criança, tem que ser avaliado, tem que fazer tratamento para evitar alergia, evitar coceira, coçar. Criança não tem essa maldade, assim, não pode coçar. Ela, se sentir vontade de coçar, ela vai coçar. Então a gente tem que tratar essas alergias oculares, porque pode ser gatilho para problemas futuros. Tendo a suspeita de ceratocone, é necessário alguns exames, né? Uhum. Então esses exames vão fechar esse diagnóstico, é isso mesmo? Tem que fazer alguns exames ou é só... A gente faz exame, tem um exame chamado topografia, que a gente vê a curvatura anterior da córnea, e tem um modelo mais moderno da topografia, que é a tomografia, que além dessa curvatura anterior, ela avalia a parte posterior da córnea, a espessura, que são dados importantes para a gente avaliar, tanto para fazer diagnóstico, tanto para avaliar a progressão, tanto para programar tratamentos possíveis. Então, sempre cirurgia? Não. Tem casos, se o caso está estável, não está progredindo, a gente só vai acompanhando. A gente sempre pensa também em reabilitação visual desses pacientes. Casos mais leves, a gente consegue uma visão perfeita com óculos. Casos mais avançados, às vezes a gente já precisa dar um passo a mais e tem a possibilidade da lente de contato. Tem pacientes que não gostam da ideia de lente de contato, já tentou, não adaptou. A gente tem a possibilidade de fazer implante de anel, que também melhora a qualidade de visão do paciente. E casos extremamente graves, assim, bem avançados, que nada mais funciona, a gente tem possibilidade de transplante de córnea, mas hoje cada vez menos frequente pelas outras possibilidades. Isso pensando em reabilitação visual, né? Casos que a gente pega com progressão, que está piorando cada vez mais, encurvando cada vez mais, a gente tem a possibilidade também de fazer o cross-link. Mas isso vai depender muito do caso. A grande maioria dos casos de ceratocone é acompanhamento clínico, controle dessa questão do prurido, da vontade de coçar e melhora da qualidade visual mesmo, às vezes com óculos ou lente de contato. Para a gente encerrar, é claro que eu não podia deixar de perguntar sobre a oftalmologia na vida de cada um, né? Então, essa é uma pergunta legal que geralmente a gente fica meio sem graça para responder. Mas, doutor Pedro, a oftalmologia para você é uma paixão? A oftalmologia sempre foi algo que me despertou interesse. De início, não era a única possibilidade, mas com o evoluir da faculdade, eu fui afunilando para esse lado. Primeiro e principalmente porque é uma especialidade que pega 3 ramos que para mim são fundamentais, que é o consultório, atendimento clínico, eu adoro contato com o paciente, tem a parte de exames também que eu acho interessante, e a cirúrgica. Então, como abrange essas 3 áreas que eu acho bem bacanas e que se complementam, eu optei pela oftalmologia. Você tem tempo, assim, de ter
um lazer, alguma coisa na sua vida pessoal? Tem que ter, né? Se viver só por uma coisa, a gente acaba ficando muito bitolado naquilo, né? De vez em quando a gente tem que viajar. Eu gosto de pedalar, adoro a Serra de Palmas aqui, faço meus pedais lá, gosto de ver cachoeira e essas coisas que esfriam minha cabeça de vez em quando. Então, muito bem, doutora Fabiana. A oftalmologia para você é uma paixão? Sim, com certeza, é uma paixão que eu conquistei com o tempo, na verdade, porque quando eu estava na faculdade, minha vontade, eu sempre amei parte cirúrgica, né? Então eu queria fazer alguma coisa ligada à cirurgia geral, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, pensei em várias possibilidades. E aí, por influência de hoje em dia do meu marido, né, que na época era namorado, que insistiu para fazer um estágio na oftalmologia, fiz lá no Banco de Olhos de Goiânia e apaixonei pela oftalmologia, justamente por isso que o Dr. Pedro Calil aqui acabou de falar, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um contato com o paciente, nós temos acesso a exames com esses pacientes e o cirúrgico, que eu sempre fui apaixonada. Então, uniu tudo que eu gostava de fazer na oftalmologia. E aí que eu fui descobrir a oftalmologia mesmo, foi nessa época do internato, que eu fiz esse estágio opcional, que aí eu fui para a residência depois e adorei, apaixonei. É uma paixão. Fiquei sabendo também que você gosta de música, né? E que você tem um instrumento aí que você se apaixonou nos últimos anos. Como é que é isso? Gosto. Dá tempo de você na praticar? Verdade, sim, eu sempre fui apaixonada, né? Por piano, sempre tive vontade de fazer. E nunca tive a oportunidade de estar fazendo, né? E há 3 anos atrás comecei procurei uma professora por incentivo de alguns amigos, né? E comecei a fazer, eu e meus filhos fazemos essa aula de piano e sou apaixonada, né? E até uma forma de desestressar, naquele dia que você está mais triste, mais amargurada, você senta ali no piano, parece que com a música a vida vai melhorando, vai ficando mais leve. E a maternidade e a oftalmologia? Também dá para conciliar os dois? Então dá, com certeza dá. Inclusive, eu tenho até um caso assim que no meu primeiro filho, tanto no primeiro como no segundo, voltei a trabalhar muito cedo. Eu fiquei de recesso ali na licença maternidade, vou falar assim, né? 29 dias. Por quê? O meu marido chegava em casa, tava eu chorando. Ele, o que você tá chorando? Ele, tô com saudade de trabalhar. E aí ele, tá fácil, abre sua agenda. Abri minha agenda, e aí, só que eu amamentava, levava os filhos lá para o hospital, com a babá, com a funcionária, ela ficava lá num quarto separada, eu ia atendendo de 3 em 3 horas, ou quando ele precisava, chorava, eu subia, amamentava e descia, né? E eu sempre consegui conciliar muito bem as 2 áreas da minha vida, né? A da maternidade e a profissional, e hoje em dia eu tiro um horário do meu dia para ficar mais com eles, para poder orientar nas tarefas, nos estudos, né? Porque eu acho muito importante a presença da mãe na vida das crianças. Inspiração, né? Inspiração. Você tá vendo aí para onde você, né? E você, doutora Milane, a oftalmologia é uma paixão? Acho que não tem como ser diferente, né? O olho, apesar de ser uma estrutura tão pequenininha, é um mundo imenso, assim, de possibilidades. É uma área que não tem como não ser apaixonada. Essa paixão, como começou, foi um professor da faculdade, um oftalmologista, que no estágio de oftalmologia me despertou essa paixão, a forma que ele falava de oftalmologia, os olhos brilhavam, assim, eu falei assim, não, tem que fazer isso, não tem outro jeito, né? É isso mesmo. E ao longo da residência isso foi só se confirmando. Isso. Dá tempo de você fazer alguma outra atividade, ter um tempo livre, um lazer, ou a oftalmologia te consome aí? Tem que ter um tempo, né? Não tem jeito de ser só trabalho. Eu gosto de fazer atividade física, mais diferente do Pedro, mas indoor, eu faço mais musculação. Comecei a fazer pilates agora também, que tem me despertado muito interesse, tem sido uma novidade, uma coisa diferente para mim. E os almoços na casa de família, né? E os churrascos, faz parte. Essa parte é fundamental. Bom, pessoal, a gente encerra assim, achando ruim, encerrar esse episódio do podcast Além da Visão. Você viu aqui essa turma, Dr. Pedro, doutora Fabiana, doutora Milane, aqui do
do corpo clínico do Hospital de Olhos de Palmas estão habilitados com tecnologia, o hospital uma referência para um atendimento de qualidade e fazer uma boa prática da medicina. Estamos encerrando, mas se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar aí as notificações e o sininho para que você receba as novidades, tem muita coisa boa para vir por aí. E seguir as redes sociais, que é @HOAPalmas. Isso para a gente é importante e para a gente continuar gerando conteúdo para vocês, tá? Muito obrigado por chegarem até aqui, obrigado para vocês, foi excelente. Eu queria conversar mais um tempo, mas não tem jeito. Muito obrigado pelo convite. Obrigado.